Olá, amados, graça e paz. Segundo Jesus nos ensina, muitos são os que andam sendo guiados por ondas teológicas que vai e vem, doutrinas meramente humanas, cerimoniais, impossíveis de os salvar. Somente aquele que é o pão da vida, que veio do alto e do qual Deus o enviou e disse: "Este é meu filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser." Somente aqueles que alcançam a devida obediência, segundo aquele que nos direciona, Jesus, o Filho do Homem, concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, a natureza divina, da qual pode nos conduzir às regiões celestiais, e para serem conduzidos, o que nos justifica são as suas obras. Mas é necessário nós perseverarmos nas mesmas obras, sendo seus imitadores, para que tenha a fé, porque se pratica a injustiça, a sua fé é morta. Se não segue os dons que são irrevogáveis, que recebemos segundo, mesmo sendo pecadores, se não for operado segundo o amor, nada resolve. Segundo a graça, segundo a lei, mata, da qual a serpente foi levantada no deserto por Moisés, assim o Filho do Homem foi levantado, e já não seguimos segundo aquilo da qual a lei, muitos se tropeçam em alguns pontos e estão acometidos a obedecer a todos os mandamentos. Mas pela graça sois salvos, sois cumpridores, porque não nos justificamos a si mesmos, mas temos aquele que tudo opera e executa e nos justifica. A Bíblia diz que ele foi justificado por Deus, da qual, quando aquele povo, naquele grande espetáculo, aqueles que o açoitavam, aqueles que cuspiram na sua cara, o bateram como uma cana, aqueles que zombavam dele, desce daí tu que salvas a humanidade, não salvas-se a si mesmo, da qual não compreendiam, porque na verdade aquele que perder a sua vida a encontra por amor daquele que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim devemos perseverar dia após dia, segundo aquele que nos direciona, segundo aquele que nos capacita, aquele que é o único bispo e bom pastor de nossas almas. Perseverar segundo o seu direcionamento, onde a Bíblia diz que lá do alto Deus ria com o desprezo dos zombadores. Atualmente o Filho, que está com o julgamento, o juízo de vivos e de mortos, está no centro do trono, do qual o Pai é a sua cabeça, e assim ele ri com o desprezo daqueles que insultam e zombam, aqueles que seguem segundo a verdade e segundo o seu Espírito. Aqueles que depositam a confiança não em julgamento de homens, mas julgamento daquele que está no alto. Aqueles que perseveram sem da qual a Bíblia diz que a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Perseveramos orando por todos os santos, orando pelos vossos inimigos. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. E assim perseveramos dia após dia, segundo o amor, segundo a benevolência, orando para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos, porque o Senhor está trazendo o galardão sem demora. Ele galardoa segundo as próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. Para isso, perseverai, semeando segundo o Espírito, porque todo aquele que semeia segundo a carne, semeia para destruição, para corrupção,
Mas aquele que semeia segundo o Espírito, grande é a colheita. Sábio é aquele que ganha uma alma. Sábio aquele que busca que ninguém roube o que tem, para quando assim dizer: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens, para quem serás? E assim investimos não onde a traça e a ferrugem consome e o ladrão rouba, mas investimos no alto, no reino dos céus, perseverantes dia após dia, anunciando o arrependimento, anunciando o Evangelho, do qual é a ordenança que cabe todo ser humano. O fim teme a Deus, que é o princípio da sabedoria, e alcançar o entendimento, que é desviar do mal. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.